dizer nada por agora. Vamos fazer a leitura de uma página deste livro magistral, Fonte Viva, Espírito Emmanuel, nosso Chico Xavier. Sois a luz. Emmanuel vai buscar ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, esta afirmação de Jesus: vós sois a luz do mundo. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve na base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Busquemos ao Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indiscriminadamente, indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Sintamos a paz. Ela adentra o nosso coração. Digamos a nós próprios: eu estou em paz. Sintonizo-me com as forças superiores da vida, porque desejo essa mesma paz. Vislumbremos a figura excelsa de Jesus e buscamos-te, querido Mestre, para ir de encontro à paz que nos ofereceste. Tu nos disseste em dado momento que não nos traria a paz, mas a espada. Na simbologia de tuas palavras compreendemos o trabalho necessário em nós mesmos para encontrar essa paz. Mas em outro momento, tu nos dissestes que nos deixavas a tua paz, mas que a tua paz era diferente. Não era a paz que o mundo dava. Era a paz da consciência. E para encontrarmos a paz em nossa consciência, Jesus, aqui viemos esta manhã, procurando iluminar, trazer a luz sobre nossa consciência, para que a paz seja duradoura. E como procuramos alcançar este objetivo em tua companhia, sabemos de antemão que muitos outros companheiros recebem esta luz que agora recebemos. Desejamos estendê-la para aqueles que mais necessitam.
nesta manhã, aqui estamos por nós, num primeiro momento, mas com uma lição, iluminando-nos, iluminamos todo o ambiente em que nos encontramos. Nesta manhã não desejamos, Jesus, buscar as nossas próprias questiúnculas, nossas mágoas, nossos melindres. Queremos apenas iluminar a nossa consciência, para que depois trabalhemos com segurança as nossas dificuldades. Assim, iniciamos o singelo encontro desta manhã. Mais confortável. Tá bem? Estamos todos bem? Sim. Estão felizes? Sim. Sério? Que maravilha. Eu gosto tanto desse retorno, não é? Desse vosso sorriso. Eu não sei se nós sabemos, mas a maior parte de nós sabe, que sendo... Isto é uma verdade, não é um axioma solto, não é uma verdade. O nosso alimento é o amor. E por estranho que possa parecer, é o amor que nos move. É o amor pelos nossos filhos, até pelo nosso bem-estar. É o amor pela oportunidade de servir. Então o amor é realmente o nosso alimento, é essa força dinâmica que nós temos. E a amizade e o companheirismo alimentam-nos também a alma. É o amor que damos e também o que recebemos. O principal é aquele que nós damos. Se não tenhamos dúvida nenhuma. Se tivermos alguma dúvida até sobre isso, podemos tê-la, está bem? Então estamos naquele dia difícil, cansado, situação mais complicada, e de repente uma chamada de uma pessoa que nós gostamos muito. Parece que ganhamos o dia. Os problemas que estavam ali, eu vou dizer, atazanar ali o nosso momento, parece que desaparecem. Vamos às boas memórias que tivemos com essas pessoas, o carinho que nos alimenta. Então é nesses pequenos detalhes que a verdade vem ao de cima e nós nos apercebemos que realmente aquilo que nos alimenta é o amor. Então ele é o nosso alimento. Então quando vocês sorriem, eu sinto mesmo muito bem. Está bem? Porque o sorriso é uma notícia de Deus. Não é? É facto? Então vamos fazer boas reportagens no nosso dia a dia. Está bem? É fantástico. Olha, muito obrigado pela vossa presença mesmo. Eu até pensei que hoje íamos ter só testemunhas, não é? Porque estamos aqui numa semana entrada de Páscoa, mas não, cá estamos nós. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Muito bem. Já conversamos outro dia, por isso estamos à vontade. Muito bem. Vamos estudar? Sim. Vamos? Então vamos lá. Meu reino não é deste mundo. Na semana passada o Alexandre esteve a falar sobre uma parte deste capítulo. Hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é mais uma espécie de resumo, para que nós consigamos dar o tema na sua totalidade. Alguma dúvida, alguma questão, alguma parte que não fique muito bem, por favor, digam. Ok? Amigos comunidades, vamos fazer assim? O trabalho é meu? É nosso. É nosso. Boa. Então vamos lá. Nós vamos perceber aqui que esta questão da vida eterna é uma coisa que nós sabemos, mas esquecemos a toda hora. Por que nós esquecemos a toda hora? Em que momento é que a gente faz isso? É quando discutimos, brigamos, ficamos magoados. Agora, nós sabemos que a vida é eterna? Não acreditamos, sabemos, não é? Tudo bem? Isso é importante, tem uma grande diferença, não é? Então, olhem como é interessante. Nós temos instrumentos na nossa consciência e não utilizamos muitas vezes. Não são os outros, somos nós. Então, Jesus, com esta passagem belíssima no seu todo, dolorosa. Antes até de falarmos sobre a passagem, eu gostaria de dividir convosco uma situação que ocorre conosco no dia a dia, quando estamos a estudar as coisas do Evangelho. Nós vamos ler isto e vamos fazer o quê? Vamos pura e simplesmente imaginar um processo a acontecer, Jesus sendo julgado, naquele quadro, e nós estamos a ouvir a conversa. Mas reparem, nós estamos a ouvir esta conversa sentados, absolutamente confortáveis. Não é assim?
é preciso transporte. É preciso nos localizarmos aqui neste ambiente. Pensar quem é que julga, por que é que Jesus responde daquela maneira, para quem é, como está o ambiente à sua volta. E aí nós vamos descobrir uma coisa impressionante. O ambiente, por mais difícil que esteja, a lucidez e o amor de Jesus mantém-se firme como exemplo para nós. Nós, naquelas condições, provavelmente nem falaríamos. Não conseguiríamos sequer articular palavra. Então vamos olhar e perceber estas orientações e estes escritos como um transporte para verificar que não só o que é dito, mas o ambiente e a forma com que é feito, as dificuldades para se dizer isto, também devem marcar o nosso coração. Então, estamos diante de Pilatos, e ele pergunta a Jesus: és o rei dos judeus? Nós podemos entrar em detalhes porque que Pilatos está a dizer isto, de alguma forma irônica ou não. Tudo isto é bastante discutido, mas vamos apenas para a sequência. És o rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Várias ilações a tirar aqui também, mas vamos ficar pelo tema, que é: há um reino. Se há um reino, que Jesus está a dizer que não é aqui, ele faz de duas formas. Não é aqui, nem está em sintonia com o reino do Cristo. Então a vida continua. Porque se Jesus está a nos dar esta informação, é porque a vida continua. Há um outro mundo que nós ainda não vemos. Ou melhor, temporariamente não estamos a ver. Muitas vezes dizemos, não é? Que é os dois lados, o lado de cá e o lado de lá. Não, não há dois lados. Não há dois lados. Aqui junto a nós está uma pleiade de irmãos nossos. E acreditem, não são seres altamente luminosos. É que normalmente a gente imagina. Depois, aquelas transparências, né? É assim que a gente vê os espíritos, muitas vezes, né? Eu acabei de dizer, há aqui uma série de irmãos nossos, espíritos. No nosso pensamento, o meu, naturalmente, vê assim meio tudo muito diáfano. Mas não, gente. Eles estão tal qual nós. Cada um de nós. Com cor, com vestes, com sorrisos. Também podem sorrir agora, porque estão fazendo mesmo. Porque eles olha, estão a ver-nos, né? E nós podemos fazer isso. Então, este mundo não é de um lado ou do outro. Nós estamos par a par. Juntos. Nós mergulhamos e arquivamos essas experiências. E eles estão a redespertar essas experiências. Então, esse reino é o reino da espiritualidade. Principalmente aquele que está em sintonia com o bem e, portanto, em sintonia com Jesus. E Jesus disse que nós não lutamos por ele. E não fizemos isso. O que é que nós fizemos? Nós preferimos Barrabás. Foi o que nós fizemos. Está errado? Não, curiosamente. É a nossa escolha honesta naquele tempo. É só isso. Não adianta nada nós estamos a criticar os nossos semelhantes ou a nós próprios naquele tempo, porque só perdemos tempo. É importante que avaliemos que naquele tempo a nossa escolha foi Barrabás. E ainda assim, Jesus, com o seu amor, com a sua lucidez, nos traz ensinos. Simples, assim. E a vida continua. E Jesus sabia disso tudo. E ele continua e diz assim: vai receber agora uma insistência. Né? És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Num momento destes,
algum de nós estaria a doar amor desta maneira? Esta capacidade de dizer: vim para dar testemunho da verdade. Não perdeu, em momento algum, a lucidez sobre o seu objetivo. Ele não se defendeu. Ele não argumentou que era injusto estar ali. Isto é muito tocante. Isto merece, da nossa parte, uma reflexão mais profunda sobre a maturidade com que nós também precisamos encontrar Jesus em nossas vidas. As nossas dificuldades são 100% nossas. Muitas vezes elas parecem enormes. E é por isso que hoje, neste estudo, nós vamos passar para a fase seguinte, que é o ponto de vista. O ponto de vista ali de Jesus era de quem se alçava à maturidade espiritual. Então vamos ver o nosso ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Isto é Allan Kardec a pensar assim: bom, a partir do momento que nós sabemos que a vida é eterna, vou mudar a minha vida. Lindo, não é? E nós mudamos, atenção, isto é maravilhoso. Nós mudamos lentamente, gradualmente, o que também é bom. O importante é caminhar sempre, perseverante. Né? Agora, de forma simples, é natural que, conhecendo a vida futura, a nossa vida íntima, emocional, se modifique? É correto dizer isso? Estamos na dúvida, não é? Ela se modifica. E mesmo se modifica. E o meio onde estamos? As pessoas que se relacionam conosco, elas mudam? Tentam imitar. O exemplo é importante. Se nós mudarmos, a nossa volta também muda. É. Os problemas que nós trazíamos mudam? Não. Nós é que mudamos. Isto é interessante porque normalmente nós estamos à espera, e isto é uma realidade nossa do cotidiano, que o mundo seja melhor. Mas o primeiro mundo a melhorar é o nosso. E esta lição que foi lida aqui do Emmanuel, ir buscar esta orientação do Cristo, vós sois a luz do mundo, coloca-nos na condição de filhos cujas leis estão direcionadas para que nós cresçamos. Nenhuma ovelha se perde. Cada um de nós que aqui está tem essa luz interior e somos vistos como luzes, oportunidades de crescimento. Agora há pouco eu disse que nós temos aqui uma pleiade de espíritos. Atenção, nós também somos espíritos, mas eles estão sem o corpo físico. Coitadinho, morreram. Esse é o nosso pensamento, né? Morreu, coitadinho, né? Ah, coitadinho, morreu. Não, gente. Libertou-se. Vai encarar, naturalmente, o seu exercício, né? de reflexão sobre aquilo que fez ou deixou de fazer. Nós somos espíritos, somos a luz do mundo. Então a vida é eterna, e a partir desse momento que eu tenho esta consciência, esta luz interior, eu posso agregar os problemas, as relações, e passar a encará-las com essa luz. Quando a nossa luz está diminuída, a luz do outro, entre aspas, pode não ser muita luz, vai sobrepor a minha. Naturalmente faz parte, ninguém se chateia com isto. Às vezes estamos subjugados a forças de terceiros e temos fragilidades, é normal. Mas a partir do momento que eu tomo consciência de que eu tenho essa luz, eu posso usá-la. Há pessoas que não sabem e estão tão naturalmente assim que já usam. Mas nós sabemos.
Então somos mais responsáveis. Este raciocínio de Allan Kardec é quase que eu ia dizer, uma declaração de confiança em nós. Ele, quando descobre isto através das tarefas que ele realiza nessa relação com os espíritos, descobre a eternidade da vida, ele tem este pensamento. E ele grava-o. E o que estamos hoje aqui a fazer? Gravá-lo também. Para quê? Para recentrar ideias. Nós já sabíamos disto, certo? Tranquilo, até aqui tudo bem, né? Se alguém achar que não tem problema. Não, é porque isso parece aquelas assembleias que o Carlos dirige, né? Então começa pela pergunta, né? Alguém vota contra? Pronto, então olha, vamos para frente. Né? Ok? Então está toda a gente de acordo? Então vamos lá. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Esse nosso mundo espiritual, ele é indefinido pela sua perspectiva, porque ele é infinito. Nós nem sabemos até onde poderemos viajar, mas na Terra nós sabemos. O nosso limite já alargou. Daqui a uns dias já podemos ir a Marte. Né? Para já, estamos a chegar à Lua. Eu vou falar fisicamente. E alguns de nós até podemos só ficar no país ou ir do outro lado do planeta, seja como for. Mas na espiritualidade, já viram este reino? Não querem ir para lá agora. Quando a gente antecipa a ida, sofre porque o caminho não é para correr pelo mar adentro. Não é esta a ideia. Porque se eu fizer isso, vou morrer afogado no início. Certo ou não? Bom, alguém pode querer nadar. Também pode acontecer. Não contei nada para ninguém. Não, eu ia fazer uma graça, mas estou a ouvir que não é para fazer. Está bem? Então não vou fazer. Então, façamos a viagem como deve ser feita, no seu tempo. Mas tenhamos mesmo esta certeza. Saibamos isto, que o mundo espiritual nos aguarda com os louros das nossas vitórias, de cada dia, do amor que doarmos, das relações que reconstruirmos. Porque quando chegarmos do lado lá, nós vamos ver esse trabalho. Ah, mas Casimiro, eu tenho muito medo da morte porque há sofrimento. É claro que há. Há sofrimento, sem dúvida. Mas alguém aqui está a pensar em ir para o lado de lá e sofrer? Não. Alguém se opõe? Não, gente. Nós não vamos partir para sofrer. Nós vamos partir para nos reencontrarmos. Este nosso medo da morte e das penas e dificuldades que passaremos está muito inculcado em nós ao longo destes séculos das religiões e do medo. Nós somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. E todo este trabalho é para que nós sejamos saudáveis em espírito. O corpo será uma consequência, mas saudáveis em espírito. Então é maravilhoso, eu gosto muito disto. E podem dizer, quando chegarem do lado de lá, mas Casimiro disse que ia correr tudo bem. Gente, e vai correr tudo bem. Imaginem que eu chego do lado de lá e estou meio adoecido. Né? E eu vou ser amparado. Então eu vou para um hospital. E vou receber um auxílio sem filas de espera. A fila de espera é para reencarnar, não é para desencarnar. Para desencarnar é rápido. Está bem? Então eu vou chegar do lado de lá e vou ter amparo. Ai, mas a minha cabeça está a rodar, eu estou assim. E sou eu do lado de lá, né? Ai, que horror, eu não consigo parar de pensar nisto, naquilo outro. Eles estão lá a ajudar, até que eu desperte. Né? Eu despertei, olha que maravilha. Amparo, orientação, trabalho, estudo, auxílio, desenvolvimento, rever pessoas que amamos e que acompanhamos na Terra. Ainda por cima vou rever pessoas que não vieram para a Terra. Gente, isso é infinito, é maravilhoso. Peraí, eu estou lendo pensamentos. Estou com medo de ir para o umbral? Sério, não façam isso. Não vão para o umbral, está bem? É que não é necessário. De todo. Façamos a nossa melhor parte. E sejamos atendidos na espiritualidade. Em pé ou numa cama, não tem problema nenhum. Detalhe, por que André Luiz foi para o umbral? Ele não foi por ser mau. Ele foi por dois grandes motivos. O primeiro, pelo seu desequilíbrio e que iria acabar por perturbar a sua família se não fosse deslocalizado do local onde ele queria ficar. Então ele teve essa bênção
de não prejudicar aqueles em quem amava com alguma impureza no coração. A segunda foi para desgastar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba. Soberba, se calhar, é um bocadinho forte para o caso. Então é uma bênção. A pergunta é, André Luiz sabia, antes de desencarnar, o que nós sabemos? Ele tinha arquivado, ele não tinha no consciente. E nós temos. Quando vocês estiverem no meio de um sonho, e o pesadelo estiver muito difícil, façam o seguinte exercício. Eu digo-vos que funciona. Parem um pouco. E sintam aquilo que estão ali a viver. E orem. Ó, Casimiro, é muito difícil, eu estou no meio do pesadelo, não consigo orar. Jesus estava em meio a quê agora há pouco? Aquilo era algum pesadelo? Nós ali, vocês já imaginaram ter alguém a nos chicotear, sob um calor intenso, com coroas de espinho na cabeça? Já viram? Então, é possível ter lucidez mesmo durante os pesadelos. Porque os pesadelos podem ser de diversas ordens. Mas vamos imaginar aquele que é uma perseguição, algum desequilíbrio nas relações do lado de lá. Não vamos falar do drama do dia, aquelas coisas todas que também são muito comuns. Mas pensemos, eu tive um pesadelo uma vez. Não consegui controlar, porque não estava à espera. Espera aí, eu vou fugir do pesadelo? Não, alguma coisa aconteceu. Então eu me preparo. Eu posso vos dizer, sem citar nomes, que até na infância se conseguem coisas destas. E depois ver crianças a dizerem, olha, funciona. Eu consegui. Eu percebi o que estava a acontecer, porque tinha na consciência. Percebi o que estava a acontecer e iluminei o espaço. Uma criança a dizer isso. A resolução dos nossos problemas estão em nós. Está bem? Então, dentro deste processo em que nós temos este mundo inteiro para ir, vamos lá estar. Ele existe. Então, a nossa mente já começa a mudar. Ainda estão com medo do umbral, não? Não, pois não. Não, gente, não é preciso. De todo. Eu até posso brincar convosco. Só o facto de estarmos aqui não nos liberta de nada, calma. Só o facto de estarmos aqui já quer dizer que nós queremos algo diferente. E temos tempo. Se estivermos a guardar algum sentimento menos feliz em relação a alguém, apliquemos aquilo que está no Evangelho. Benevolência. Envolver com o bem as coisas. Ah, mas foi muito duro, Casimiro. Eu sei que foi, para mim é fácil, não foi comigo. Mas se fosse, eu só teria o mesmo trabalho a fazer que eu estou a dizer que é bom que se faça. Que é iluminar o processo com a entrega do amor e da benevolência. Simples assim. Mas para mim é muito difícil. Não há problema. É igual para todos. E todos nós vamos conseguir. Por isso é que nos entra ajudar. Tudo bem? Concorda? Essa já está com ar mais ou menos. Né? Está com sinal amarelo. Né? Okay? Muito bem. Estamos a mudar o ponto. Repararam que nós já estamos a mudar o ponto de vista. É? Porque não só sabemos que a vida continua, mas também que ela não é uma coisa incerta. Como se diz, brinquei ontem, a roda solta. Né? Ok, já sei que não é mal dizer isso, pois não? Não? Então. A morte nada mais nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Uou. Nós é que decidimos qual o bilhete é que nós vamos comprar. Eu quero ir para a zona A, B, C, D, eu quero ir para... Onde é que eu quero ir? Então o bilhete é nosso. Podem sorrir agora. E nem precisa ir à internet fazer reservas. Está cá dentro, só depende de nós. É um sistema de compra e venda muito mais simples porque é só trabalhar mentalmente. Não tem burocracia. Pode ter uma série de coisinhas pequeninas para retirarmos, mas não tem burocracia. É sempre igual para todos. Seja rico, pobre, não importa. Resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela, este grifo é meu, à morte, muito do seu amargor. Alguém tem medo da morte? Só aceita a verdade. Alguém tem medo da morte? Esteja à vontade. Tem? Ok.
Até uns tempos atrás, eu até em conversas em família, até uns tempos atrás, bastante tempo, que era a família dos meus pais, em que eu lá estava. Né? Agora temos a nossa, né? E assim vai gerando a vida. Não se podia falar de morte. Não, fala nisso. Já viram, né? Eu que gosto até de falar sobre a morte, a brincar com a morte, já viram os pais, né? Não brinca com essas coisas, meu menino. Né? Eu posso falar em sotaque português, se quiserem, né? É? Não brinca com essas coisas, menino. Isso é Vieira do Mundo. Mas a mensagem é a mesma. Medo da morte. Mas é preciso falar sobre ela. Ela vai acontecer. E é uma porta para a libertação. Isto é consciência do processo. Eu sei que há um outro reino. E Jesus disse que iria nos preparar esse lugar. E Ele está preparado. O nosso planeta tem evoluído tanto que as próprias colônias espirituais também evoluem. Então nós somos livres para partir. Livres. Mas não somos nós que decidimos a partida. Nós, antes de encarnarmos, recebemos um tônus vital para desempenhar uma série de tarefas. Quando esse tônus vital estiver ali a acabar, como uma bateria de um automóvel. Quando estiver a acabar, as nossas células já não vão aguentar muito, e aí nós partimos. Se tivermos algum programa para ser uma coisa rápida, né, pode acontecer. Pode acontecer. Mas não somos nós que decidimos e que queremos isso. Está bem? A vida é para ser vivida agora, para quando chegarmos lá de lá, eu fiz o trabalho todo. Foi muito bom. Né? Recordam-se como é que se chama, eu sei que alguns vão dizer, atenção, podem dizer. Como é que se chamam aqueles que fazem um projeto de vida para esta encarnação, ou qualquer uma delas, e conseguem completar tudo? Como é que eles são chamados na espiritualidade, pelo menos em alguns lugares? Completistas. Completistas, totalistas, ou seja, conseguiram. Muito bem. Nós vamos ser dessa equipe? Não. Vem mal ao mundo? Também não. Não é? Quem é um completista, por exemplo? Não é? Um Divaldo Franco, um Chico Xavier, um Francisco de Assis. Por quê? Porque Ele diz que não. Ele diz que não. Claro, tem humildade que lhe dá essa condição. É isso que nos falta a nós. Sim, é verdade. É o único defeito que nós temos. Somos perfeitos. Reconhecemos, não é? Por quê? Porque nota-se que há uma abnegação. Mas espera aí, eu posso ser um completista, um totalista, conseguir tudo sem ter um trabalho grandioso como Divaldo, Chico Xavier, Francisco de Assis, Allan Kardec? Claro que sim. Porque o completar das minhas tarefas é isso mesmo, é das minhas tarefas. E quando queremos grandes coisas, perdemos-nos nas pequeninas, deixamos de as fazer. Então queremos abarcar o mundo e esquecemos o nosso próximo, o nosso lar, a nossa família, aqueles que estão diretamente relacionados conosco. Então a nossa missão é de acordo com o nosso desenvolvimento. Então quando chegarmos do lado lá, o que desejamos é dizer, olha, completei 100%, completei 80%, 70%, 20%. Não importa, não completei nada. Vem de novo. É isto. Vimos de novo. Mas não posterguemos, porque postergar significa sofrimento. E nós não gostamos de sofrer. Alguns. Não é? Tudo bem? Gente, eu gosto disso, sabe por quê? Porque vamos todos, não é para morrer no mesmo dia, né? Vamos todos no mesmo barco, estamos todos juntos. Isto é fantástico. Olha, eu não me sinto sozinho, você sente-se sozinho? Eu não. Sinto muito bem. Está bem? Porque assim, nós não nos sentimos sozinhos, mas o processo é feito sozinho. Esta é uma parte difícil. Porque eu vou dizer o seguinte. O processo ele é feito intimamente. Ele é individual. Mas nós somos seres gregários. Então, por exemplo, esse processo eu tenho que fazer sozinho. A Sandra, a Sara também. O Paulo não. O Paulo não. Eu tinha que achar mais isso. Nós temos que fazer sozinhos. Nós somos seres gregários. Vamos fazer em companhia. Vamos fazer em companhia. Nós dependemos sempre da obra divina. E todos fazemos parte da obra de Deus. Todos. Na hora da nossa consciência se despertar na espiritualidade,
aí estamos sozinhos mesmo. Por quê? Porque eu não vou ter desculpas para dizer que eu não fiz porque os outros não deixaram. Sou eu que tomo as minhas decisões. Jesus ali podia ter ficado calado e não nos dava essa mensagem. E ele chegava para Deus, olha, eu não aproveitei aquela oportunidade porque olha, eu estava cansado. Ele não faz isso. Então, nós vamos estar sim sozinhos com a nossa consciência. Entretanto, amplamente amparados. Mas os amigos até podem dizer, ó Casimiro, você fez isso porque você estava cansado, eu compreendo. Digam se isso não é verdade. Mas a minha consciência não me deixa enganar. Nunca me deixa enganar. E aí o que a César está a dizer é um facto. Aí eu estou sozinho porque é a minha consciência. Eu sou filho de Deus, sou um ser individual com características gregárias. Deus, quando faz a sua obra, está na sua lei, a lei do progresso, a lei da integração. Está bem? Então esse trabalho é um trabalho íntimo. É assim. Está bem? Isto é para não ficar com a ideia de que o meu percurso é sozinho no mundo. Não é. Cá dentro, ele é um trabalho de agregação. Está bem? Mas é sozinho. Parece estranho dizer, parece um contrassenso? Não. Se parecer, digam. Parece. Parece, não é? E aí é que está a parte maravilhosa. É só aí que nós conseguimos mesmo ter a certeza que as nossas emoções só dependem de nós. Nós julgamos que as nossas emoções dependem dos outros. Só que se pararmos um pouco para pensar, as emoções dos outros chegam até nós. Mas quem é que vai gerir essas emoções? Somos nós, sempre. Às vezes as pessoas podem nos dar um amor imenso e nós somos ingratos. Maltratamos as pessoas. Não verificamos todo o esforço que a pessoa faz por nós. A emoção que chega é positiva. Mas a maneira com que eu ajo em relação a ela, não é. E às vezes, eu vou dizer o mais comum, nossos filhos, e nós como filhos fomos ingratos. Eu vou até mudar a figurinha, né? Nós como filhos fomos ingratos. Reclamamos em momentos em que deveríamos agradecer porque tínhamos o alimento, tínhamos a possibilidade até de conhecer as coisas, víamos o esforço dos nossos pais, não percebíamos as suas limitações e cobrávamos muito. E nós fazíamos isto. E os pais abandonam-nos. Pais mesmo, né? Pais e mães, né? Não estou a falar pessoas indiferentes, né? O nosso pai, a nossa mãe que nos amam, recebem isto, gerem ali dentro, não ficam indiferentes, mas continuam conosco. Então reparemos, né? É para mim também, que a grande questão de estarmos solitários é essa força individual que gere tudo o que acontece fora. Porque senão nós seríamos joguetes do mundo. Nós não tomaríamos as nossas decisões livremente. Quando nos aprisionamos, é porque não nos apercebemos dessa nossa capacidade. Nós vemos crianças educadas em lugares muito difíceis, famílias muito difíceis de se conviver. E, entretanto, saem almas excepcionais. E há outras em ambientes maravilhosos. Tudo e mais alguma coisa, até afeto e tempo. Imagina, nos dias de hoje, conseguem afeto e tempo. E não sintonizam com isso. E dificultam a vida, quer dos pais, quer da sociedade. Então a grande questão está cá dentro. Está bem? Tenho outra pergunta. Posso? Claro. O que o outro projeta em nós é a nossa escolha reagir ou sentir de forma diferente. Imagino que se eu lhe falo mal, o Casimiro fica em paz, não é? Espero bem que sim, se eu tiver um bom momento. Não, tem que ficar. Claro. Percebe? Tem que ficar. Ok, neste exemplo muito raro, eu vou ficar bem. Não é? Okay. Imagino, quando alguém nos fala de uma forma agressiva e nós até sabemos que não é connosco. Mas porquê é que nós... Eu ando à procura disso, não é? Porque eu queria ter essa paz, Espera, mais alguém está à procura de paz, serenidade? Não. Estamos todos, vá lá. Como é que eu, de uma forma consciente, ou quando alguém aponta o dedo, eu fico tranquila, eu fico em paz, eu não me deixo perturbar com aquilo que o outro faz, porque é o outro que faz, não é? Não tem a ver comigo. Mas porquê é que eu me perturbo? Porquê é que eu me deixo perturbar e deixo de sentir aquela paz? Isto é muito interessante, porque isso dá aqui mais umas 3 horinhas. Mas de forma simples. Mas eu tenho tempo, porque eu já fiz o almoço. Já fez um almoço, boa. Mas de forma simples. Nós já ouvimos muito falar uma palavrinha grande com 3 letras. Ego.
O nosso eu mais profundo, o nosso self, tem essa característica que eu disse agora há pouco. É uno, independente, mas nós, o somatório das nossas experiências, nós criamos uma capa que atribuímos conhecimentos, mágoas, alegrias, emoções e conhecimentos, de forma mais prática. E o que acontece? Esta é a nossa proteção. Por quê? Porque quando eu vou falar com alguém, eu tenho já alguma experiência. Alguém já me falou alguma coisa, minha vida levou-me para aqui, então eu tenho o meu self, meu eu mais profundo, que essa é a essência divina, que somos seres individuais, mas depois temos essa capa, que é o ego. Então quando alguém lança um impropério na nossa direção, eu não vou falar das coisas do lar, tá bem? Violência. Um impropério, uma coisa mais comum. O que vai atingir em primeiro lugar? Essa minha capa. Essa minha capa, ela está criada, o seu tecido, ele é feito com aquilo que eu aceito agregar no meu ego. Então, se eu entendo, através do meu orgulho, que está lá no ego, que é o somatório das minhas experiências, aquilo vai afetar o meu eu mais profundo? Não. Primeiro atinge o meu ego. E esse vai transmitir para o eu mais profundo. Quando atinge o ego, dói. Porque o meu ego ainda não é um ego construído na sabedoria, na lucidez, na tal busca da paz. E isto é uma construção. Daí ser maravilhoso o processo de progresso de cada um de nós. Que é, nós vamos receber informações, no primeiro momento o que é que a gente faz? Reage. Quando vamos amadurecendo, nós passamos a agir. Ou seja, vai bater no ego, mas o nosso ego já está melhor, e nós, o que é que fazemos? Ok, para esta situação, o melhor não é o certo, curiosamente, por incrível que pareça, dava outra conversa, o melhor é fazer isto, porque eu quero paz aqui dentro e paz à volta. Não é subserviência, não é servilismo, é a lucidez do que é melhor. Se quiserem alguma dúvida sobre fazer certo ou fazer melhor, imaginem que nós estamos numa estrada linda, sentido único, a conduzir dentro da lei. Já fizemos o teste de alcoolemia, está ótimo, estou lúcido, estou feliz. E vem um caminhão na contramão, não dá para passar dois. E ele vem. Só tem a berma para escapar. Qual é o certo? Encostar. Qual é o certo? A lei está do lado de quem? Então eu vou continuar para ali afora. A pergunta é, qual é o melhor? Aí sim, dá para ver. Ok? Deixa passar e está feito. Ou seja, lucidez no processo. Às vezes nós queremos que o outro receba a nossa verdade. Tem que ser assim. Não, gente. Nós demoramos a assumir pequenas parcelas da verdade ao longo do tempo. Então é preciso ter mansuetude. O nosso ego tem que ser alterado a pouco e pouco. É tão interessante, eu falei agora há pouco, há um capítulo do Evangelho que é tão enriquecedor que vai nos tirar muitas das dúvidas. E é um capítulo que a gente nem liga muito. Chama-se mesmo benevolência. Aliás, um tema que é benevolência. É envolver com o bem as coisas. A nossa visão do bem. A coisa está difícil. Houve uma tragédia. O que nós fazemos? Crítica, tem que prender, tem não sei o que mais. Ou seja, as regras têm que ser seguidas. Espera aí. Comecemos a pensar nas pessoas que foram aparentemente vítimas dessa tragédia. E sintamos amor pela família que fica e não compreende. Por esses que estão agora a receber auxílio. Então eu começo a fazer o quê? Começo a ultrapassar a minha experiência do ego que ficou gravada em mim e em que eu ajo, ou melhor, que eu reajo sempre desta forma. Estou a ver uma notícia na televisão. Eu não vou falar de política nem de crime, seja o que for. Eu não gosto da notícia. A pessoa disse uma coisa que eu sei que é execrável. O que vai acontecer comigo? No padrão geral, né? O que vai acontecer? Vou reclamar, vou falar mal. Ofender não, hein, gente? Nós somos espíritas. Agora, sentir mal podemos, não é? Não. Quer dizer, também podemos, né? Agora, não nos convém. Ora, com o tempo, o conhecimento espiritual, perceber que se nós homens temos defeitos, e as senhoras também, se nós todos temos defeitos, as nossas instituições também defeitos terão. Então, o meu ego começa a mudar. Eu começo a melhorar a minha relação com o mundo. Tudo bem?
Eu gostava muito de falar mais um pouco sobre isso, mas não vai dar tempo. Está bem? É tão libertador. Então, tudo muda. Colocamos num patamar mais elevado do ponto de vista e tudo muda. E vamos perceber aqui, porque Allan Kardec... Eu não li, mas não é preciso, vocês já leram? Vocês fizeram um favor de ler, não é? Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Vamos andar vamos imaginar... Não vamos imaginar o Porto, porque o Porto é pequenino. Vamos imaginar ali Nova York, São Paulo, não é? Andando por os prédios altos e por aí fora, tudo parece gigantesco, não é? Tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Bem vestidos, né? Coisas fantásticas. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos se lhe parecerão homens e coisas. Parece pequeno, está lá ao longe, é toda a gente do mesmo tamanho. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Não é na perspectiva de desvalorizarmos as coisas, é só para nivelar. Ninguém é melhor do que ninguém, somos todos filhos de Deus, estamos numa linha de progresso, de trabalho. É o que acontece, muda o ponto de vista. É o que estamos aqui a procurar fazer. A vida é eterna, então logo aí o ponto de vista muda. Allan Kardec está a materializar o conceito. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Uou! Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais eu tiver essa confiança e esse conhecimento, mais os bens terrenos, não é só terras e por aí fora, né? São os conceitos também. Status, o poder, tudo isto ganha uma dimensão diferente. Desaparece? Não, porque tudo é útil, tudo está no nosso encaminhamento. Mas ganha uma dimensão muito menor, porque a vida é eterna. Se toda a gente, aqui ele muda o tema, né? Embora esteja no ponto de vista, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Se eu pensar nisso, não. Acabamos de ver que Allan Kardec está a fazer referência que diminui, mas não desaparece. Ou seja, e depois ganhamos outra coisa. Até antes de irmos para aqui, eu penso que nós normalmente não refletimos nisto. Que é, nós pensamos que... Eu até vou dar um exemplo que é mais prático. Não é para dar um exemplo? Ok. Não vou dar um exemplo. Nós pensamos muitas vezes que se falharmos, que se nós não fizermos tudo naquele momento, né, as coisas não vão funcionar. Outros pensam que se nós não dermos importância às coisas, elas também irão periclitar, como diz Allan Kardec. Quando nós fazemos, e aqui é o mote, quando nós fazemos o nosso trabalho, sabendo que é um trabalho, e que esse trabalho é um meio, e não um fim em si mesmo, dirão os patrões, entre aspas, né? Dirão os patrões, você está mais preocupado com as coisas da espiritualidade, da família, do que com o trabalho. Esse é um engano. Porque isso acaba por aumentar o que? A nossa capacidade de resposta e lucidez sobre um problema. Se eu estiver mergulhado num trabalho, e eu acho que esse trabalho é a minha vida, se esse trabalho falhar, que é comum, são projetos, se esse trabalho falhar, eu penso que eu falhei na minha vida. Erro. Porque aquele é um meio para que eu tenha subsistência suficiente e equilíbrio para estruturar o desenvolvimento dos filhos, da sociedade. Eu não preciso ter filhos, obviamente, né? Dos filhos, da sociedade, dos efeitos do meu trabalho. Ou seja, nós acabamos por ter mais responsabilidade, porque sabemos qual é o objetivo do trabalho, e mais lucidez para o fazer com mais segurança e menos angústia. Angustiados e desesperados, estamos em risco maior de cometer erros. Então nós temos um senhor que é entrevistado, está lá em cima de um prédio, e ele está lá a construir o prédio, a pôr tijolos,
prédio com tijolos é capaz de cair, né? A parede interior. Então está lá a colocar a parede interior com os tijolinhos de 7,5, pronto, que é mais fácil de colocar, e ele está lá a fazer aquilo. E alguém lhe pergunta, olha, o que é que estás a fazer? Eu não estudei, olha, agora estou aqui a pôr os tijolos. Né? Agora, pode perguntar para outro, o que estás a fazer? Eu estou a ajudar a construir esta cidade. Esta é a minha parte. A lucidez aumentou, a tranquilidade e a qualidade como vai fazer o trabalho é diferente. É tão simples quanto isto. Não é preciso muitas voltas. Então, a maneira com que nós olhamos as coisas terrenas interferem na qualidade com que as vivemos. Eu tenho uma mansão. Se eu achar que algum dia eu vou perder essa mansão, eu estou em sofrimento e eu pertenço à mansão. Percebe a diferença? Se eu estiver tranquilo, isto é o usufruto, não é meu, é uma mansão, eu vou continuar a minha vida. Escolhi uma mansão porque, olha, gosto disto e posso, toda a gente tem esse direito. Sim, senhor, mas eu continuo a viver. Eu não sou escravo. Aquilo eu uso e aquilo não me usa. Percebe? Lucidez. É só isso. A única coisa que se pede é lucidez. Então, ele diz, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. É uma crítica falsa. Infundada. Mas bem vista, porque é assim que se raciocina sobre as coisas. Não. O homem instintivamente procura seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Então, por que é que hei de estar a ser escravo de alguma coisa que eu sei que não é minha? Que eu vou abandonar? Não, vou usá-la e bem, para a sociedade, para mim, seja como for. Tá bem? Muda a maneira como nós vemos. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever. Claro, necessita trabalhar. Ok? Por gosto, porque sabe o que está a fazer. E por dever. Na doutrina espírita, o dever não é um problema. É uma bênção. Quando temos deveres, é porque alguém acredita em nós, nem que seja Deus. Então nós temos deveres. Que bom que eu tenho um dever. Dizer isso para as crianças não é fácil. Porque elas se colocam aborrecidas. Mas nós também somos crianças. Nós trazemos crianças em nós, porque volta e meia, é preciso fazer isto, é preciso fazer, que pena. Ficamos aborrecidos. Que bom que é preciso fazer e eu sei fazer. É o melhor medicamento. Lucidez. Quando nós temos que carregar uma coisa daqui até acolá, se formos a reclamar, parece que fica mais pesado. Mas se dissermos, força, ânimo, e transportamos. Não vai. Vai mais depressa, mais seguro, e saímos e continuamos a viver. Se ficarmos a reclamar, sabe o que vai acontecer? Não contem para ninguém. Eu carrego até aqui, sempre a fazer isso sozinho, ninguém me ajuda, falta de consideração, e ficamos assim. E as pessoas vão viver a vida delas, e nós lá reclamar. Reclama é reclamar uma ação. Pedir para que aquela ação volte a acontecer. Boa. Sim, sim. Clamar é um pedido. Reclamar é pedir outra vez. Né? Ok. Ou seja, eu vou mantendo o processo. Boa. Esses conceitos das palavras é bom. Obrigado. Então, olha, já sabem, não reclamem. Ok? É isso. Né? É muito bonito. É uma palavra linda, né? O clamor, né? O desejo. Né? Bom, então, se eu não desejo fazer aquilo de forma dolorosa, paremos de reclamar. Boa. Tudo bem. Obrigado. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Temos algo a transportar. Façamo-lo com gosto. Por quê? Porque é nosso. Você não imagina como é meu marido. Nem quero, né? Nem quero. Não peçam isso. Não imagina como é minha esposa. Vai ter tanta dificuldade. Gente, é o nosso trabalho. Sorriam agora. Vocês não queriam sorrir, pois não, né? A gente não quer sorrir, mas a verdade é que é. E é maravilhoso ter um dever. Então eu encarnei, não sei o que faço da vida, ando para ir adormecido, gente. Não é bom. Não é? Já pensamos nisso? Que bom. Fale com ar de dúvida. Pode dizer. Não? Assim, ó. Qual é a dúvida?
Nenhuma? Não? Ok. Então vamos continuar. Muito bem. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Vamos trabalhar. Errei. Vamos continuar. A vida é eterna. Está bem? Mas eu vou conseguir isso sempre. Não, gente. Não é essa a ideia. A ideia é ter esse pensamento em nós e saber que é assim. Vamos falhar? Sim. Vamos. Só que agora vamos acertar logo a seguir. Por quê? Porque temos ferramentas. E não sei o que estou a dar, é a doutrina espírita, com esta lucidez espiritual. Está bem? Deste mundo em que vivemos. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Não é que Deus vem nos castigar. É que nós mesmos nos penalizamos. E sofremos. E depois queremos fazer o quê? Mudar. Correto. É essa a ideia. A lei de Deus está em nós nessa condição. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu estou a me precaver para não fazer daquela maneira se eu me lembrar desta orientação do Cristo. Meu reino não é deste mundo. Tudo bem? Encerrando, que é o item 7, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Gente, eu sei que está mesmo para encerrar, mas cada vez que leio essa frase, eu não consigo deixar de dizer isso. Tem um conceito profundo aqui. Solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. A gente lê isso e não para. Nós temos muitas encarnações. E elas são solidárias entre elas. E isto aqui passa e a gente não nota. O nosso trabalho não é hoje. Não é só hoje. Ele vem de longa data. Há muito tempo. E nós estamos hoje aqui. E ontem nós não nos lembramos onde estávamos. E hoje chegamos aqui. Com problemas, com dificuldades, com anseios, ansiedade? Sim. Mas já procuramos a nossa cura. Isto merece que nós olhemos para nós com bons olhos. Com uma satisfação pessoal. E que nos colocamos no melhor caminho. Seguindo a ética de Jesus. Isto é tão maravilhoso. Eu não sou só este corpo. Eu sou toda uma história. Então valorizemos-nos. Não nos sintamos diminuídos nem diante de ninguém ou de qualquer situação. Somos filhos de Deus. Temos o nosso historial. E já chegamos a este patamar. E viremos a patamares infinitos, infindáveis. Nós ainda estamos mais próximos do início do que do final. Estamos mais à retaguarda. Mas olha só. Com um pouquinho dessas restas de luz que já conseguimos apanhar o mundo que se desdobra à nossa frente. A nossa vida é maravilhosa. É poderosa. Porque somos filhos de Deus. Temos essa luz em nós. Então, mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Já crescemos, não crescemos? Somos muito maiores. Temos muito mais experiências do que aquilo que imaginávamos. Todos os seres de um mesmo mundo, solidariedade entre nós e os seres de todos os mundos. Porque a família humana não está só na Terra. A família humana é a criação divina. A Terra é só um dos nossos orbes habitáveis. Não vamos falar sobre isso, tá? Nem se a Terra é plana. Né? Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. É tão interessante. Como é que Allan Kardec, com tão pouco tempo, e nós vivemos anos a estudar isto, não percebemos este alcance. Olha, Allan Kardec, com o conhecimento que teve em tão poucos anos, aí a gente vê a alma que é, ele diz,
faculta assim esse conhecimento da vida eterna, faculta assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Porque só assim nós vamos construir um mundo melhor. Não é o meu mundo que hoje começa no ventre de minha mãe e acaba na minha morte. Acabou o egoísmo. Não dá. Nós vamos conviver durante milhões e bilhões até a eternidade. A trabalhar para o nosso desenvolvimento com grandes alegrias que nós nem conseguimos sequer ter a noção do quão grandiosas serão. Nós conseguimos. No momento desportivo, quando nasce um filho, quando encontramos ou reencontramos um amigo que não vemos há tanto tempo, e outras coisas mais que nos tocam o coração. Eu não vou dizer todas, senão alguns, eu não tive isso ainda. E estas coisas dão-nos pequenos lives do que é essa alegria, esse sentimento permanente. E do ponto contrário, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Por quê? Porque se eu nasço, se eu surjo, se sou criado no momento em que venho à luz, no momento da minha data de nascimento, então eu tenho relações anteriores. E se não tiver vida futura, também não tenho posteriores. E aí a fraternidade realmente fica vazia em si mesma. Não teria nem base, okay? Nem razão. Mas hoje nós temos essa consciência. Estamos numa belíssima jornada. Eu estou muito feliz. Sorriam. Só isso. Nossos espíritos que estão aqui a assistir também estão muito contentes. Né? Eu vejo a espiritualidade olhar para todos nós como nós quando olhamos para as crianças a fazerem os primeiros sarrabiscos. Já me viram falar isso muitas vezes, que eu acho um ensino maravilhoso. O nosso potencial de companheirismo, de fraternidade, está naquele momento em que uma criança nos apresenta um desenho, só com sarrabiscos, e nós dizemos assim: que lindo! Foi você que fez? Conta-me, por que tem esta linha aqui? É o sol? Não, é a chuva, tu não estás a entender. E nós ficamos maravilhados. Mas nós sabemos que aquilo é tosco. Mas nós ficamos emocionados por quê? Porque é a tentativa. É o trabalho, o desenvolvimento da criança. Então nós olhamos para além do desenho. Olhamos para ela. E se nós temos esse potencial de fazer isto naquele momento, procuremos passar isto para a nossa vida. Quando as coisas não estiverem muito bem, observemos que as pessoas estão a tentar. Se elas estiverem com dificuldades, vamos evitar a crítica contumaz. Porque isto está a dizer, sem dizer, com palavras, que eu sou melhor do que ela. E eu não vou dizer para a criança, eu sei fazer muito melhor do que você. Nós não fazemos isso. Então a fraternidade ganha sentido com este conhecimento. Não é com a nossa crença. E ali estava escrito a fé. Mas estamos a falar da fé raciocinada, ou seja, conhecer. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Ou seja, este sentimento... A frase é bonita, né? Dá aqui uma volta, né? Querem que eu leia outra vez? Eu vou ler outra vez, com calma. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo, todos somos partes, mas já que é um todo, cada um de nós é uma parte, explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Eu não consigo explicar fraternidade, solidariedade, cuidado. Nem amor eu consigo. Se eu isolar um ponto, e esse ponto não tem nem início, não tem fim, nem ligação com o todo, então nós somos infelizes nesse momento. Todos estamos infelizes. Isso é a busca da paz. Perdão, César? Isso é a busca da paz. É agarrar-nos a um ponto. Poderíamos ir por aí. A lógica aqui é perceber que todos estamos interligados no processo de desenvolvimento. Não nos isolemos. Não somos melhores do que ninguém, não somos piores do que ninguém. Esqueçam aquela frase que vocês nunca disseram, em momento algum.
Eu não sou deste mundo. Somos. E o mundo não é só o planeta, somos nós, é a humanidade inteira. Então, não nos isolemos. Volta e meia, nós dizemos isto, mas o nosso sentimento às vezes é para acharmos-nos acima dos outros, acima da nossa esposa, acima do nosso marido, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Não somos. Não somos. É só isso. Não somos. Não precisa explicar nada, pois não? Só não somos. Não é? Vamos fixar isto. Okay? Quem quiser fotografar, fotografa, esteja à vontade. Mas o Carlos vai colocar isso também no YouTube, que hoje eu não fiz publicidade, pois não? Foi de propósito. Né? Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo, solidariedade entre as partes de um mesmo todo, explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Eu não consigo explicar nada de solidariedade se eu pensar isoladamente. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo por que ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. São estes tempos. É o nosso tempo. A doutrina espírita vem trazer esta luz baseado na experiência, na prática. Não é uma suposição. É uma realidade. Diante das dificuldades lá fora, nós tratamos estes conhecimentos como suposição. É normal. Um dia, mais maduros, nós saberemos que essa realidade está presente em cada interação que nós temos. Em cada uma delas. Alguma questão? Alguma dúvida? Não? Mas podem sorrir também. Então, vamos lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, é porque é para serem vivenciadas. É preciso que nasças de novo. Nascer de novo significa que a vida se repete em encarnações. Nascer de novo. Estarás comigo brevemente, né? Pelo teu comportamento. Isto foi no Alto do Madeiro. Logo mais estarás comigo. E, dentro do título, né? Meu reino não é deste mundo. E muito mais poderíamos falar. É Jesus a insistir que a vida não é só isto. E depois a dizer-nos, faça assim, tome a sua cruz, põe a mão na charrua, não olhe para trás, ama o teu inimigo. Eu só consigo compreender o ama o teu inimigo com a vida eterna, com a solidariedade de um para o todo, porque senão eu vou morrer e vou persegui-lo. Espera aí. Nós é que já não devemos, eu vou dizer podemos, está bem? Mas quando eu disser isso, vocês cortem, está bem? Nós já não devemos pensar assim, mas respeitemos quem pensa assim. Porque é na solidariedade, no exemplo, que ajudamos-nos uns aos outros. Então não é para criticar, eu não estou fazendo uma crítica, é uma constatação. Eu só consigo compreender as verdades de Jesus se eu compreender que a vida é eterna e que há a lei do progresso através das reencarnações e que há vários mundos também habitados, inclusive na sintonia destes espíritos superiores. Tudo bem? Então vamos encerrar nosso trabalho, nosso encontro, esperando que nos nossos momentos de decisões tenhamos isto em consideração. E o que vamos pedir é que os nossos benfeitores nos auxiliem, não para fazer por nós,
mas que nos auxiliem para o momento da vigilância, para que nos momentos de tomadas de decisão, momentos de recepção de factos que mexerão com as nossas emoções, tenhamos a companhia daqueles que nos amam e nos elevem o pensamento e nos despertem para esta realidade da vida eterna. Parece que vira um chavão a vida eterna, mas coloquemos imagens. Pensemos nas colônias espirituais, no abraço àqueles que já partiram para a espiritualidade e que estão na nossa memória. Abraços reais. Encontros com os nossos benfeitores, também eles, reais. E os encontros também. Jesus, Tu nos anunciastes a vida eterna com sabedoria, com exemplo. Nesta manhã, desejamos que esta verdade ilumine os nossos corações, a nossa mente, para que esta força que se descobre em cada um de nós com a eternidade da vida, nos coloque diante das situações mais ou menos difíceis e que interajamos com solidariedade, com benevolência, porque teremos em Ti a nossa referência. Se dúvidas houver, buscaremos Teus ensinos. Se dificuldades de ânimo surgirem, iremos orar, até mesmo em silêncio, transportando nossas emoções para buscar-te em sintonia. Agradecidos pela oportunidade desta manhã, desejamos que se espraiem essas gotas de luz que recaem sobre nós nesta hora e que bem as vemos e sentimos. A paz toma conta de nós. E essa mesma paz viaja. E nessa viagem ilumina regiões difíceis, onde a paz ainda não é trabalhada. Ainda não há busca para aplicar. Regiões do nosso planeta onde se vive ainda muita indiferença. Mas elas não estão longe, Senhor. Elas, por vezes, vivem em regiões do nosso coração. Por isso, que estas bênçãos se espraiem e que nós a acolhamos, aplicando às nossas experiências essa mesma paz, conforme nos anunciaste. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. É essa paz que sentimos que nos ilumina agora por dentro, beneficia nossas células físicas até. Nosso campo mental se ilumina e rogamos-te para que abençoes os nossos melhores propósitos. Nos auxilies no tal momento de vigilância. E pedimos por aqueles a quem amamos, nos dois planos da vida. Por aqueles que porventura não nos desejem o bem.
E que esta paz, que é terapêutica, recaia sobre os nossos irmãos que cometeram suicídio, para que eles sintam como um bálsamo a projetar-lhes a verdade da vida eterna, para que se tranquilizem, porque novas oportunidades sempre surgem, pois que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, falíveis todos nós, em progresso também todos nós. E aqueles que estejam perturbados por esses pensamentos, recebam daqui também, de nossos corações, a confiança e essa luz envolvente, para que sua sintonia se encontre mais elevada. E para aqueles que procuram levar outros ao suicídio, também são nossos irmãos, equivocados e também não se apercebem que a vida é eterna, embora vivam dessa forma. Isto quer dizer, Jesus, que nos melhorando aos poucos, não temos ressalvas nem críticas a fazer a ninguém. Apenas desejamos que a Tua paz se instale entre nós, em todo este nosso orbe. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares, ou na tarefa a seguir. E que com o Teu auxílio transportemos estas mensagens que nos trazes até hoje para o nosso próprio bem. E que assim seja, querida mãe.